Agora sim, o que eu percebo nitidamente, gente, é uma mudança no perfil de perspectivas de futuro. Eu ainda sou de uma geração que acreditávamos que o futuro ia ser melhor, que a gente ia ter mais grana que os nossos pais, que o mundo estaria melhor do que está hoje. Isso não rola mais. O jovem hoje não tem essa perspectiva. Via de regra, não tem. A perspectiva é viver agora, viver o momento, e sabe lá o que vai acontecer no futuro, não tem muita expectativa para o futuro. Mais pobres, mais infelizes e completamente frustrados. É assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente. Enquanto as gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Apesar de terem crescido em um mundo globalizado e cercados pelas facilidades tecnológicas, as expectativas dessa geração foram quebradas com crises financeiras e recessões que a fizeram quebrar o paradigma pai pobre, filho rico, e lhes rendeu o apelido de geração canguru. Olha aí, viu? Acabei de falar. Sabe, eu tava tentando lembrar aqui uma expressão que eu escutei esses dias. Como é que é? Angústia climática, uma coisa assim, né? Assim, a gente vai criando 9 línguas, né, para explicar as chagas do capitalismo. Eu acho curioso. Aliás, não sei nem porque eu lembrei disso, mas bora lá, vamos continuar aqui. Será que estamos diante de uma geração perdida? Ou ainda resta esperança? A teoria social de que um filho tende a superar o pai financeiramente está caindo por terra cada dia mais. Se antes, com o êxodo rural e a popularização do acesso à faculdade, os filhos estavam enriquecendo mais que seus pais, isso definitivamente não está mais acontecendo com as novas gerações. Mas antes de tudo, vamos relembrar quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 1946 a 1964. A geração X são os nascidos entre 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre 81 e 90. Eu não gosto muito disso porque às vezes pode ser esquisito isso aí. Eu, por exemplo, tenho uma extrema dificuldade de me situar aí. Eu oficialmente sou millennial, tá? Só que, se você olhar meu histórico de vida, com quem eu mais convivi, mesmo quando eu era criança, e a turma que eu acompanhei e vi crescer, é muito mais ligada à geração X. Eu nasci em 1981, então eu tô naquela fase de transição ali. Além do que, lógico, isso aqui constrói uma espécie de arquétipo, que eu acho que ajuda a explicar algumas coisas, tem algum valor sim, enquanto ferramenta de análise, mas também, assim, o que eu tô querendo dizer é, não dá pra se fiar totalmente nisso aqui não, tá? Mas bora lá, vamos ver. A geração Z entre 97 e 2012 e de 2013 para cá, a geração Alpha. Agora sim, o que eu percebo nitidamente, gente, é uma mudança no perfil de perspectivas de futuro. Eu ainda sou de uma geração que todos os meus amigos, quando nós tínhamos 12 ou 13 anos, todos acreditávamos que o futuro ia ser melhor, que a gente ia ter mais grana que os nossos pais, que o mundo estaria melhor do que está hoje. Isso não rola mais. E eu falo com segurança porque eu tenho muito contato com o jovem, com o professor da educação básica, né? Aí há 18 anos dando aula, né? O jovem hoje não tem essa perspectiva. Via de regra, não tem. A perspectiva é viver agora, viver o momento, né? E sabe lá o que vai acontecer no futuro, não tem muita expectativa para o futuro. Isso tem também, dentro de uma sociologia, uma linha de explicação, que é aquela ideia da modernidade e da pós-modernidade, né? Hoje nós estaríamos vivendo a pós-modernidade. A modernidade é aquela coisa mais ligada àquela ideia de que eu vou chegar à idade adulta, vou me casar com uma pessoa que eu vou ficar pro resto da vida, vou arrumar um emprego que eu vou ficar pro resto da vida, vou construir um patrimônio pro futuro para ter uma segurança na aposentadoria para deixar para os meus filhos. Então é um mundo de seguranças, esse é o mundo da modernidade. A pós-modernidade é aquilo que torna tudo mais líquido, né? Isso tem a ver, para nós marxistas, com uma outra situação, que é a crise estrutural do capitalismo, né? O que o Marx nos diz lá? Olha, as crises elas vão ser sempre mais próximas umas das outras e mais devastadoras. Isso vai criando esse pânico geracional, que essa linha da sociologia explica como essa cultura das sensações, essa liquidez, né? Por quê? Porque é uma falta de perspectiva no futuro. Então, o jovem hoje não pensa mais, o jovem pós-moderno não pensa mais em construir a sua felicidade no futuro. Ah, não, eu vou trabalhar a vida inteira na mesma empresa. Por quê? Porque essas coisas simplesmente não acontecem mais. O trabalho ele é cada vez mais descartável. Você vai trabalhar 2, 5 anos numa empresa e já tem que estar preparado para essa alta rotatividade.
Você dificilmente vai ficar com a mesma companheira, companheiro pro resto da sua vida. Isso também tá diferente. E o prazer, ele passa a ser baseado num imediatismo. Antes, a ideia de felicidade, de prazer, ela era ligada a uma construção para o futuro, daquilo que você ia juntar, que você ia acumular para viver naquele mundo do futuro, que vai ser um mundo melhor do que o presente. Hoje não. Como você já não tem mais perspectiva no futuro, você precisa ser feliz agora. Saca? Então a felicidade ela tem que ser agora. Você não vai guardar, você não vai planejar, Atitude você não vai... correta, sabe? camarada. É isso que vai mudando. Percebe? Que é o que determinadas linhas da sociologia classificam como a modernidade e a Atitude correta, pós-modernidade, beleza? Então nós estaremos vivendo essa pós-modernidade. Enquanto os millennials entram no grupo da meia-idade, a geração Z enfrenta a entrada no mercado de trabalho, e ambos sofrem o mesmo, a descrença. Nessa mesma fase, os baby boomers passavam por mudanças ideológicas que a Guerra Fria e o regime militar trouxeram. Por conta disso, eles valorizavam a estabilidade, cargos que lhes garantissem a segurança financeira pelo resto da vida. Aí, já a geração X, quando isso aí que eu tava falando agora. entrou a vida adulta, passava a ter um vislumbre da globalização e passavam por um momento de instabilidades políticas e financeiras. No Brasil, por exemplo, a hiperinflação. Aí tem uma outra situação que é assim, a gente também tem que colocar aqui pro Brasil essas coisas, tá? Porque essa questão geracional ela é feita muito a partir do que estava acontecendo na centralidade do capitalismo. Então essa divisão geracional aí, ela é muito centrada na centralidade do capitalismo nos países ricos, tá? Por conta disso, o objetivo dessa geração se tornou um investimento no futuro e o status, o que se resumia em comprar um imóvel e um carro. Mas os jovens de hoje não acreditam que possam fazer o mesmo. Essa geração cresceu cercada por otimismo. Eles passaram a infância em um mundo globalizado, facilitado pela chegada das novidades tecnológicas como o celular e a internet, e também pela estabilidade tanto política como econômica. Mas então, bem quando iriam adentrar o mercado de trabalho, uma recessão financeira histórica. Em 2020, uma reportagem do The Washington Post considerou a geração millennial como a mais azarada da história. O especialista em millennials, Jason... Porra, que merda, hein? Então a minha geração é a mais azarada da história. Porra, que merda, hein? Dorsey resume uma entrevista para a BBC News Brasil da seguinte forma: de muitas formas, os millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, com demissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. A galera que já tá fazendo tempo, a crise do capitalismo, ela vai ficando mais próxima. Vamos pensar assim, todo mundo fala da crise de 2008, mas nós tivemos crise no início dos anos 2000 já. No início dos anos 2000. Então, por exemplo, eu, que sou millennium, lá do início, né, de 81. No início dos anos 2000 ali eu tava com 18 para 20 anos, né? Então, entrando no mercado de trabalho. Eu já tinha entrado antes, mas enfim, a minha geração entraria, né, pelo menos mais formalmente no mercado de trabalho a partir daí. E já começou a haver uma sequência de crises. Entende? E a crise maior, ela vem em 2008 e fica. Aqui no Brasil vai ter um momento de diferença, tá? Porque o momento de maior pujança econômica brasileira, né, ele vai ser ali de 2006 a 2010, mais ou menos. Vocês lembram lá do Lula e da Marolinha? Pô, teve a crise de 2008 e, de fato, gente, no Brasil, naquele momento, foi uma marolinha. Porque a nossa economia estava muito bombando, né? O nível de emprego bom, relativamente, lógico, né? Para padrões do capitalismo periférico dependente, renda subindo, enfim, havia um otimismo, sabe? As pessoas estavam melhorando, essas pessoas que estavam entrando no mercado de trabalho. Não que o Brasil não tenha sofrido o impacto da crise de 2008. O lance é que a crise de 2008 ela tem um repique em 2012. Então os Estados Unidos em 2008, para se livrar da crise, além da brutal emissão monetária que eles fizeram, entre outras coisas, absorvendo prejuízos de bancos, comprando até montadoras de automóveis, foi de tudo feito ali pelo Estado para salvar o capitalismo, porque é assim que funciona, né? O Estado ele funciona para defender o capitalismo. Essa crise ela é exportada para a Europa e ela vai ter impactos e desdobramentos em 2012 na Europa, e aí repique e volta para o Brasil. E em 2012 a nossa economia já não tinha o mesmo vigor da nossa economia em 2008, 2009, 2010, que talvez tenha sido um dos melhores anos. Casualmente, os anos que o Brasil mais gastou. Também eu aproveito aqui para deixar esse adendo, tá? Agora que os jornalões estão todos aí apavorados, né? Com o anúncio de que o déficit desse ano vai ser maior do que o governo previu. Déficit dificilmente não é bem-vindo na economia capitalista. Vamos guardar isso, gente, tá?
dificilmente déficit não é bem-vindo. Normalmente o déficit é bem-vindo para a economia capitalista, no sentido de fazer a economia capitalista crescer. Tá? Esse discurso é um discurso que atende à lógica da reprodução global do capital e à dialética da dependência. Os países ricos são ricos, entre outras coisas, por causa de constantes déficits. Aí nós não podemos ter. Porque se nós começar a utilizar bem o déficit, logo logo a gente vai que, né? Não é tão simples assim, mas vai que a gente fica rico também. Entende? E aí não dá, porque é justamente a diferença de produtividade entre os ricos e pobres que faz que estruturalmente o valor produzido nos países pobres vá parar nos países ricos. Beleza, gente? Então aí um pouquinho de a dialética da dependência para vocês.